Olá, meus amores, tudo bem? Bom, estamos aqui agora para finalizarmos o conteúdo do terceiro bimestre. No caso aí, a gente começou vendo a concordância verbal, agora a gente vai para a concordância nominal, claro, abordando aí os casos especiais, né? Então a gente vai ver aí como a concordância nominal ela funciona, quais são os itens aí que merecem destaque, para a gente não errar mais. Vamos lá? Bom, vamos lá, queridos? Então, vamos ver aqui os casos especiais. Claro que não são todos aqui, né? Mas eu vou dar ênfase a alguns casos aqui que merecem atenção e que podem, de repente, aí numa prova de concurso, servir como pegadinha, o que não vai acontecer com vocês, porque vocês não vão cair. Vamos lá, então. Coloquei uma pequena definição aqui, bem rápida, né? Concordância nominal. Os nomes, substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes adjetivos alteram suas desinências para se ajustarem em número e gênero. Então aqui, na verdade, eu tenho essas palavras que são consideradas nomes na língua portuguesa, alterando as suas desinências aqui para se ajustarem. Então eu botei um exemplo aqui bem simples, né? Aqueles dois meninos estudiosos leram os livros antigos. Reparem que aqui eu tenho pronome, numeral, né? Eu tenho aqui adjetivo e substantivos, todos eles em harmonia, ou seja, todos sofreram uma flexão, né? E na verdade alteraram as suas desinências aqui para se ajustarem. Bom, agora sim a gente vai para as regras especiais aí. Adjetivo antes dos substantivos. Então a regra aqui, ela diz o seguinte: quando temos um só adjetivo, essa regra vai para quando o adjetivo é único. Anteposto, ou seja, colocado antes, qualificando mais de um substantivo, usamos a concordância da seguinte forma. Então, olha só, se eu coloco o adjetivo antes e ele vai qualificar mais de um substantivo, a gramática fala que o adjetivo deverá concordar com o substantivo mais próximo. Essa é a regra, tá? Então, na verdade, eu faço a concordância do adjetivo com o substantivo que está mais perto. Então, eu coloquei o exemplo aqui. Escolheste má hora. Reparem que o adjetivo aqui ele se flexiona para atender a necessidade do substantivo que é hora, substantivo feminino. Então, esse adjetivo que é único para qualificar dois substantivos, como aqui eu cheguei para mais próximo o substantivo feminino, o adjetivo fica no feminino também, tá? Escolheste má hora e lugar. Aqui já foi o contrário, eu inverti, coloquei agora o masculino na frente. Como se trata de um adjetivo só para qualificar dois substantivos, aí o que ele faz? Ele atende a necessidade do substantivo que está mais próximo, ele se flexiona de acordo com esse substantivo. Então, escolheste mau lugar, agora o meu adjetivo foi para o masculino, porque o meu substantivo que está na frente é masculino. Então, escolheste mau lugar e hora. Então, sempre que houver um único adjetivo para dois substantivos, se esse adjetivo for colocado na frente desses substantivos, esse adjetivo se flexiona para o que está mais perto. Se for masculino, ele vai para o masculino. Se for feminino, ele vai para o feminino. E por aí vai, tá? Ok? Próximo item, vamos lá? Bom, adjetivo depois dos substantivos. Agora, antes a gente falou do adjetivo anteposto, agora é pós-posto. Se os substantivos forem de gêneros diferentes e estiverem no singular, nesse caso o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou vai para o masculino plural. Rapidinho. Se você optar por concordar com o que está mais próximo, como há uma outra forma aqui, que é a mais usual, que é colocar no plural masculino, essa primeira forma ela vai ser chamada de concordância atrativa, tá? Aqui foi uma questão de opção. Aí eu coloquei o exemplo. Ela usava vestido e blusa amarela. No caso aqui, o adjetivo, como ele está vindo depois de dois substantivos que pertencem, na verdade, a gêneros diferentes, esse adjetivo ele atendeu a necessidade do que está mais próximo. Aqui, se você optar por esse tipo de concordância, o nome que se dá é concordância atrativa. É como se esse adjetivo se atraísse pelo substantivo que está mais perto. E aí ele vai concordar em gênero, né? Inclusive ali com o que está mais próximo. Bom, essa segunda é a usual, é a que mais nós usamos, quando o adjetivo vem depois e ele qualifica dois substantivos de gêneros diferentes. Pela lógica, coloca-se no plural e na forma masculina, como se o masculino predominasse. Essa é a forma mais usada, não que a outra esteja errada. A outra é igualmente correta, só que ela vai ser chamada de concordância atrativa, porque o adjetivo vai se atrair pelo substantivo mais próximo, em gênero e número. Aqui não, ó. Nesse tipo de concordância, no segundo exemplo, é a concordância usual. Nesse caso, a gente está dando a prioridade a colocar no masculino e no plural. Plural porque eu tenho dois elementos. Masculino porque como tem um elemento que é masculino, a predominância é da forma masculina. Então aqui ela usava vestido e blusa
amarelos, tá? Essa foi que eu falei, é a forma mais clássica, mais usada. Bom, OBS, se o adjetivo pós-posto aos substantivos funcionar como predicativo, o plural será obrigatório. Aí, nesse caso, eu vou ter um verbo ali de ligação. Se isso acontecer, não tem a opção da concordância atrativa. Então, eu coloquei o exemplo, ó, o vestido e a blusa são amarelos. Reparem que aqui a diferença, ó. No exemplo que eu dei aqui acima, né, você verifica que o verbo está antes aqui do substantivo. Agora, aqui no exemplo dado abaixo, na condição de predicativo, repare que o adjetivo vem depois do verbo, e esse verbo é um verbo de ligação. Então, eu tenho aqui dois sujeitos, obviamente o verbo no plural, um verbo de ligação, e aí esse predicativo, ele obrigatoriamente vai para a forma plural, e se houver um masculino e um feminino, plural masculino. Então, não vai haver a opção da concordância atrativa, ok? Lembrem disso. Vamos lá, próximo item. As palavras anexo, incluso, próprio, obrigado e mesmo. Por que eu coloquei todas essas palavras numa sequência? Porque a regra para elas é única, tá? É a mesma. Então, geralmente as gramáticas vêm colocando uma por uma ali, mas como é uma regra única para todas elas, eu coloquei todas na sequência. Bom, essas palavras que são muito usadas no dia a dia, anexo, incluso, próprio, obrigado e mesmo, essas palavras, elas seguem uma regra que é bem simples. Palavras adjetivas devem, portanto, concordar com o nome a que se referem. Elas são palavras adjetivas ali e vão concordar com o nome a que se referem. Aí eu coloquei o exemplo, ó. Segue anexo o livro. Na verdade, aqui a referência é feita ao livro. A palavra anexo, a palavra incluso, a palavra próprio, obrigado e mesmo, essas palavras, elas se flexionam em gênero e número, de acordo com a palavra, com o substantivo que elas querem, a qual elas querem se referir. Então aqui, como eu tenho livro, então a palavra anexo se flexiona em gênero e número, livro, palavra masculina e singular, segue anexo o livro, tá? Se fossem os livros, seguem anexos os livros. Se fossem as cartas, seguem anexas as cartas. Então, na verdade, essas palavras vão atender a necessidade do substantivo ao qual elas se referem. Bom, outro exemplo, ela mesma, aqui no caso, né, é um pronome, ou seja, a palavra a qual ela se refere. Eu falei substantivo, que geralmente é substantivo, mas vale ali para pronomes também, enfim. Ela mesma fez o trabalho, aqui, ó, que eu falei, a palavra mesmo, na questão de referência a um ser, tá? Prestem bem atenção, ela vai se flexionar em gênero e número. Então, como o pronome aqui é feminino, ela, né? Então, a palavra mesmo, ela se flexiona para a forma feminina. Se fosse feminino plural, elas mesmas. Ele mesmo, eles mesmos. Então, essas palavras se flexionam de acordo com o substantivo, o pronome, enfim, de acordo com as palavras às quais elas se referem. Vão inclusas as procurações. Eu não coloquei todos os exemplos, né? Mas vamos lá. Por que inclusas? Porque a regra é clara. Eu tenho aqui as procurações, que é um substantivo feminino e plural. Então, a palavra incluso vai para o feminino, plural, atendendo a necessidade desse substantivo. Eu não coloquei os outros exemplos, mas deixa eu chamar a atenção para uma situação aqui especial, que é a palavra obrigado, tá? Obrigado, ela é uma palavra que ela tem flexão de gênero e número, isso mesmo, número também. Professor, então tem plural para obrigado? Tem. A palavra obrigado tem uma coisa curiosa. Ela vem de uma expressão usada antigamente, né? Que era a seguinte: sinto-me obrigado a agradecer. Então, o homem, quando ele se sentia na obrigação de agradecer algo, né? Ele falava, sinto-me obrigado a agradecer. Se fosse mulher, sinto-me obrigada a agradecer. Então, essa palavra ela se flexiona em masculino e feminino e ainda tem plural. Sentimos-nos obrigados a agradecer, quando era mais de uma pessoa, né? E no caso aí, se tivesse algum homem ali no grupo. Então, sentimos-nos obrigados a agradecer. Quando eram mulheres, sentimos-nos obrigadas a agradecer. Então, por isso essa palavra, ela tem masculino, ela tem feminino, ela tem plural, tá? Então, se eu disser assim, os meninos disseram obrigados, tá certo, tá? Essa palavra, ela tem forma feminina, plural, normalmente. Então, às vezes a pessoa se engana, ela acha que ela tem que flexionar o obrigado de acordo com quem ela fala. Não, é quem ela é.
Mulher responde obrigada, homem responde obrigado, mulheres respondem obrigadas, homens obrigados. Se houver a referência, é claro, a esses seres aí no plural, feminino, enfim, tá? Então é uma palavra que se flexiona normalmente. Outra atenção aqui, cuidado com o mesmo. O mesmo que a gente está falando aqui é quando ele faz a referência a um ser que está dentro da oração, tá? Ela mesma, ele mesmo, o rapaz mesmo, a moça mesma, ela mesma. Agora, quando o mesmo serve como palavra de reforço, aí não, essa palavra não vai se flexionar. Quando eu digo assim, ó, eu vou mesmo à festa, ou seja, eu vou de verdade, eu vou realmente à festa. Aí, nesse caso, essa palavra pode funcionar até como um advérbio de intensidade, né? Dependendo do contexto ali. Aí ela não vai se flexionar. Então, cuidado para fazer a diferença aí, né? Ter atenção com a regra. Bom, eu coloquei um OBS, a expressão em anexo é invariável. Cuidado, tanto que tem gente que, como confunde, tem gente que opta por usar apenas em anexo, que essa não se flexiona independentemente dos termos que eu tenho na oração. Então eu poderia dizer assim, ó, segue em anexo o livro, tá? Se fosse a carta, segue em anexo a carta. Então aqui eu coloquei o exemplo, segue em anexo a fotografia. A expressão em anexo, ela é invariável, ela não tem feminino, ela não tem plural, mas tem que ser a expressão. Se for a palavra sozinha, né, anexo, incluso, elas se flexionam em gênero e número para atender a necessidade da palavra, do substantivo, enfim, do pronome ao qual ela se refere. Pode ser um substantivo ou um pronome, enfim, tá? Então elas vão se flexionar em gênero e número. Próximo item aí, vamos lá. As palavras bastante, meio, muito, pouco, caro e barato. Botei também numa sequência porque a regra é única. Essas palavras só variam quando tem valor de adjetivo, ou seja, elas vão se flexionar quando elas forem adjetivos, né, ou tiverem valor de adjetivo. Agora, quando elas forem advérbio, elas não se flexionam. Professora, me dá o exemplo. Eu preferi dar o exemplo aqui de quando elas se flexionam, porque são os exemplos menos usados aí, né, e que induzem as pessoas ao erro. Havia bastantes razões para ele comparecer. Aqui, essa palavra é uma palavra adjetiva. Então, ó, é igual a muitas. Nesse caso, quando a ideia for de quantidade, o bastante vai se flexionar no plural, deve se flexionar, tá? Quando ele for equivalente a muitos ou muitas, ele vai se flexionar obrigatoriamente. Aí coloquei um outro exemplo aqui dos que eu coloquei ali acima, né? Na função de adjetivo ou de palavra adjetiva. Tomei meia garrafa de cerveja. Aqui meia garrafa significa a metade. Toda vez que meio indicar metade ou for substantivo, né? Esse é o meio de transporte. Aí essa palavra tem flexão normalmente, tá? Agora, quando ela for advérbio, pelo amor de Deus, ela não se flexiona, independentemente de quem está falando. Então é muito comum um erro, né, que a pessoa usa no dia a dia eu estou meia cansada. Na verdade, a pessoa acha que a palavra meio, na função de advérbio, que significa um pouco, né, ela vai se flexionar em gênero. Não acontece isso. Toda vez que você puder trocar o meio por um pouco, essa palavra vai ser advérbio, ela não aceita flexão. Então, eu estou meio cansada. O que vai se flexionar é o adjetivo que você vai usar ali, de acordo com o sujeito que você tem na oração. Agora, nunca flexionando a palavra meio na condição de advérbio, nunca flexionando bastante na condição de advérbio, nem muito, nem pouco, nem caro, nem barato. Professora, me dá exemplo então. Eu digo aqui, ele ganha muito. Então, toda vez que o muito, né, elas são muito atenciosas, ou seja, bastante atenciosas, aí a ideia é de intensidade. Então, se eu digo elas são bastante atenciosas ou muito atenciosas, essas duas palavras funcionam como advérbio, elas não vão se flexionar em gênero nem número. Novamente falando, o muito, o bastante ali, só vão se flexionar em número quando forem palavras adjetivas, e aí elas são equivalentes, né? A quantidade. Tenho muitos problemas, tenho muitas dúvidas, bastantes dúvidas, porque são equivalentes à quantidade.
na função de advérbio nunca jamais serão flexionadas. Cuidado com caro e barato, a regra segue, tá? É a mesma regra para todas essas que eu falei aqui. Na função de advérbio, elas não se flexionam. Professora, me dá exemplo, tá? Eu digo aqui, ó, a calça custa caro. Por que caro? Esse caro equivale a muito, então é advérbio de intensidade. A calça custa barato, ou seja, custa pouco. Toda vez que você puder trocar o caro por muito, o barato por pouco, são advérbios. Então não tem flexão, mesmo que você tenha uma palavra feminina ou no plural. As calças custam caro, ou seja, muito. Não é quantidade, é intensidade. As calças custam barato, ou seja, pouco. Agora, quando você perceber que essa palavra é adjetiva, e aí, professora, como é que vai ser? Você não vai conseguir fazer a troca por muito ou pouco. E aí ela se flexiona normalmente em gênero e número. Me dá um exemplo. As calças estão caras. Aí é um adjetivo, é um predicativo, na verdade. Então vai ter flexão de gênero e de número normalmente. As calças estão caras, os casacos estão baratos, tá? Aí é uma palavra adjetiva, na verdade é um predicativo. Obrigatoriamente ele vai se flexionar em gênero e número. Então é só fazer a diferença. Troquei caro por muito, barato por pouco, são advérbios de intensidade. Independentemente de quem você tem na oração, essas palavras não se flexionam nem em gênero, nem em número. Tudo bem? Vamos lá, seguindo, meus amores. As palavras menos, alerta e o prefixo pseudo. Cuidado com essas. Enquanto aquelas outras que eu falei agora sofrem flexão na função de adjetivo e não na função de advérbio, essas aqui não sofrem flexão em momento algum. Então, menos, alerta e o prefixo pseudo, que foi muito utilizado até agora há pouco tempo em algumas manchetes, né? Em algumas reportagens aí, essas palavras não se flexionam. Deixa eu explicar para vocês por quê. O prefixo de jeito nenhum, porque prefixo não vai se flexionar mesmo. Mas menos e alerta a gente vê muito as pessoas usando errado. Prestem bastante atenção. Havia menos alunos na sala, independentemente de ter palavra feminina ou feminina, na minha oração, eu não posso mexer na palavra menos, ou seja, a forma menos não existe de maneira alguma, em situação alguma. Então aqui mesmo que eu trocasse, a ideia até era essa, mas saiu errado aqui. Havia menos alunas na sala. Mesmo que eu tenha uma palavra feminina, havia menos pessoas na sala. A palavra menos não vai se flexionar de maneira alguma, ela aparece sempre na forma masculina, nunca flexionando-se para a forma feminina. Nunca se flexionando para a forma feminina. A mesma regra vai para alerta. Esse alerta é em estado de atenção, tá? Por que eu tô falando isso? Porque existe a palavra alerta na função de substantivo. Me dá um exemplo, professor. Eu chego aqui e falo assim, ó, gente, eu já dei o primeiro alerta. Vou dar o segundo, ou seja, são 2 alertas. Quando alerta for igual a sinal, aviso, é substantivo. Tem plural, tem feminino. Perdão, tem plural normalmente, desculpa. Agora, quando alerta indicar em estado de atenção, mesmo que eu tenha palavras no plural na minha oração, a palavra alerta em si, com essa condição de estado de atenção, de estar alerta, estar atento, tá? Ela não vai se flexionar. Então os soldados andavam alerta. Agora, eu já dei um alerta, já dei 2 alertas, ou seja, 2 avisos, 2 sinais. Aí é substantivo, se flexiona normalmente. Ela era faltou aqui o artigo aqui, desculpa, tá? Uma pseudomédica. Essa palavra já foi usada há pouco tempo aí, numa reportagem em que algumas pessoas, algumas moças se passavam por médicas e não eram. Então, pseudo em grego significa falso. Por isso você tem lá pseudônimo, que é um nome falso que muitos artistas adotam ali para encobrir a sua identidade, ou porque não querem se mostrar, ou porque não podem, né? Em períodos complicados aí. E aí, pseudo significa falso, tá? Então, por isso, pseudônimo, nome falso. Quando eu falo pseudomédica, reparem que a palavra médica é feminina, mas pseudo é um prefixo. Então, ele não se flexiona de maneira alguma para a forma feminina, ele se mantém na forma masculina. Então, essas palavras aqui são invariáveis, claro, atenção apenas para alerta quando for substantivo, isso na condição ali de aviso, sinal.
aí ela se flexiona normalmente. Agora, em estágio de atenção, estado de alerta, jamais, ok? Bom, sujeito não determinado por artigo ou pronome demonstrativo. A gente já está acabando aqui, se eu não me engano, é o último exemplo. Se não for o último, é o penúltimo. Vamos lá? Nesse caso, o adjetivo que qualifica o sujeito ficará invariável. Aqui merece atenção. Olha só. Dieta é bom para manter a forma. A gente costuma falar que às vezes tem umas coisinhas que são pequenas, mas que merecem muita atenção. Isso na vida e na língua portuguesa também. O artigo é algo pequenininho, mas que, nossa, tem um poder que vocês não têm noção. Ele tem poder na concordância verbal, ele tem poder na concordância nominal. Aqui a gente está falando, né, da utilização ou não. Se eu utilizo o artigo a dieta, aqui no caso eu deveria usar o adjetivo na forma feminina, tá? É boa. Mas como eu não coloquei artigo, então nesse caso nem tem artigo, nem tem pronome, ou seja, não tem nenhum determinante ali na frente para o meu sujeito, o adjetivo ele fica na forma masculina. Então não usei artigo, não usei determinante, o adjetivo que vem na sequência fica na forma masculina. Então, dieta é bom, água mineral é bom para a saúde. Agora, se eu colocar aqui um determinante, um artigo, um adjetivo, enfim, um pronome, um artigo, um pronome, um numeral, aí eu já modifico o meu adjetivo, ele vai ter que atender a necessidade desse sujeito. Então, a dieta é boa, esta dieta é boa, tá? Usei determinante, seja pronome, seja numeral, né? Eu vou flexionar o meu adjetivo de acordo com o determinante que aparecer, tá bom? Na frente do meu sujeito, ok? Vamos lá, continuando. Concordância ideológica ou silepse, aqui já é o final mesmo. A concordância ideológica, na verdade, ela vai acontecer. O que é silepse, né? Primeiro pra gente entender. Na língua portuguesa a gente fala que é silepse tudo aquilo que vem omitido, que não aparece, na verdade, né? Que está omitido, um termo omitido, né? Propositadamente ou, né, enfim, em outras circunstâncias. De qualquer forma, a silepse, na verdade, ela vai ser a omissão de um termo, mas que eu consigo estabelecer uma concordância porque há ali uma lógica semântica. Como assim? A concordância ideológica ela é realizada entre as palavras e o sentido associado ao sujeito da oração. Então, o que predomina é a semântica, é o sentido que eu tenho ali. Então, existem 3 tipos de concordância ideológica ou silepse, tá? Que é essa omissão aí. Primeiro, a silepse de gênero ocorre quando a concordância se faz com o gênero gramatical implícito, acabei de falar. É algo que não está evidente, mas você consegue definir. Vossa Senhoria chegou atrasado para a reunião. Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Poderia ser Vossa Excelência, não tem problema. Esses pronomes são pronomes de tratamento com a forma vossa. Eles levam o adjetivo à forma feminina. Mas por questão até de lógica, né, e de significado, dentro do contexto, se a referência for feita a alguém, a um ser masculino, você vai flexionar o adjetivo que vem depois para o masculino. Se a referência for feita a um ser feminino, você flexiona para a forma feminina. Mas pela geral, aí pela regra, esses pronomes de tratamento que tem vossa na frente, eles levam o adjetivo à forma feminina. Mas hoje em dia, por questão até de bom senso, nós flexionamos, usamos aí a concordância ideológica de gênero ou silepse de gênero para flexionar o adjetivo de acordo com a pessoa a qual esses pronomes se referem, tá? Então, se for uma mulher, eu vou dizer atrasada, se for um homem, atrasado. Então, a própria concordância se faz ali para evitar constrangimentos futuros aí. Aí seria uma silepse de gênero, uma concordância ideológica. O gênero não está evidente, mas aí nós flexionamos. Silepse de número ocorre quando a concordância se faz com um número gramatical implícito. Isso é muito comum. Gente, venham depressa. A palavra gente, na verdade, ela é singular, só que ela me dá a ideia de quantidade. E aí, por conta dessa ideia, desse aspecto semântico, o verbo que vem na sequência, reparem que aqui eu tenho um vocativo,
tá? Então não é na função de sujeito, aqui é um vocativo, eu tô falando com alguém, gente, né? Venham depressa. E aí o verbo se flexiona para a forma plural, porque a palavra gente deixa subentendida a ideia de quantidade. Aí nesse caso a gente fala que é a silepse de número, tá? A mesma coisa em situações em que você tem ali, né, a palavra grupo, ou enfim, ou qualquer outra palavra, e depois você utiliza o verbo no plural. Lembrando que nessa função de vocativo, isso é mais comum, tá? Por último, silepse de pessoa. Ocorre quando a concordância se faz com a pessoa gramatical implícita. Todos os funcionários somos, todos, terceira pessoa do plural, né? Mas só que o somos aqui está flexionado para a primeira pessoa do plural. É como se a pessoa se inserisse naquele grupo. Então, eu digo assim, ó, os brasileiros somos felizes. Não tem o nós, mas aí eu tô me inserindo no grupo. Então é como se o nós estivesse subentendido. E aí quando isso acontece, nós falamos que temos aí um exemplo de silepse de pessoa. Por quê? Porque essa pessoa gramatical ali, essa pessoa verbal, perdão, ela não está aparecendo, mas ela fica subentendida. Nesse caso, a pessoa se insere nesse grupo, tá? Então, a silepse ela é muito utilizada, mas as pessoas que não têm noção, elas podem se perder e há casos em que a pessoa acha que está usando a silepse, ela justifica, né, por uma concordância ideológica, o erro dela muitas vezes. Então, só tenham atenção nos casos em que isso acontecer, tá bom? Vamos lá, próximo aí, acho que nós fechamos aqui. Fechamos, queridos. Aqui foram os casos especiais. Claro que tem outras situações com nomes. Nós vamos falar em sala de aula. Vou colocar como exercício lá para vocês, porque a concordância ela é muito extensa, né? E ela varia de gramática para gramática. Umas gramáticas abordam umas, não abordam outras formas. De qualquer jeito, eu procurei colocar aqui para vocês aquelas que oferecem mais dúvida no dia a dia, ok? Bom, fechamos por aqui, meus amores, volto a falar, outros casos aí nós vamos exercitar, não é só isso, é óbvio que não. Qualquer dúvida que vocês possam ter é só me procurar, tá? Mandem para mim uma mensagem e tudo mais, a gente vai se encontrando aí e tirando essas dúvidas possíveis, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.